E eu quero convidar vocês então para abrirem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 7, uma vez que nós estamos ainda na exposição da carta aos Filipenses. Estamos chegando realmente no final, já no capítulo 4. Semana passada, o Samuel trouxe a exposição dos versículos de 1 a 3, e hoje então nós vamos continuar com os versículos 4 a 7, falando sobre esse tema importante. A alegria versus a ansiedade. A palavra de Deus diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Muito bem, todos nós aqui sabemos que a ansiedade é conhecida como o mal do século. A ansiedade aflige a grande maioria da população do mundo. E a ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro. Ou seja, aquela pessoa que está debruçada, preocupada, focada com as coisas que ainda irão acontecer na sua vida. A mente, então, ela fica preocupada com essas coisas do porvir. E as preocupações na nossa vida, elas tomam tempo. Elas exigem a nossa concentração. E elas também drenam a nossa energia. Todas as vezes que nós ficamos preocupados, ansiosos, nós gastamos tempo com esses pensamentos, nós ficamos concentrados naqueles problemas e possibilidades que irão ainda acontecer, e com certeza a ansiedade drena toda a nossa energia. As pessoas ficam cansadas, esgotadas, ficam com fadiga devido à ansiedade. A pessoa ansiosa, ela é incapaz de relaxar. Ela não consegue entrar em estado de repouso. Onde há a ansiedade, não há a alegria. Se existe ansiedade, não existe alegria. Mas se existe alegria, então não há espaço para a ansiedade. Há muitas coisas que nós não podemos fazer externamente. Controlar as circunstâncias, as pessoas, os problemas, isso nós não podemos fazer. Mas existem outras coisas que nós temos controle. São nossa responsabilidade. Essas coisas dizem respeito ao nosso interior. E a ansiedade, sim, ela pode ser controlada, ela pode ser dominada, porque ela não é algo externo, mas é algo que pertence ao nosso interior. Você é uma pessoa ansiosa? Se você está com dúvida, pergunta para o seu cônjuge, pergunta para ele, você acha que eu sou ansioso? Talvez a grande maioria de nós sofra com ansiedade. E como nós falamos anteriormente, onde há ansiedade, não há alegria. E é por isso então que o apóstolo Paulo fala justamente sobre a importância de eu e você escolhermos, optarmos pela alegria em nossa vida. E Paulo diz o seguinte no versículo 4, Filipenses 4, acompanhe comigo aí a leitura.
Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Por 2 vezes o apóstolo Paulo dá esse mandamento no mesmo versículo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Todas as vezes que o apóstolo Paulo, ele faz o uso da repetição, ele quer dar uma ênfase a uma verdade. Veja bem que esse é um mandamento, não é um conselho e muito menos é apenas uma sugestão, não. É um mandamento. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Devemos nos alegrar hoje e também devemos nos alegrar amanhã. A alegria de hoje, ela tem que ser repetida no dia de amanhã. Por isso o apóstolo diz, alegrem-se sempre. E não apenas diante de algumas circunstâncias. Sim, sempre quer dizer também quando as coisas não vão bem, quando as coisas não acontecem da maneira como nós gostaríamos, quando as coisas dão erradas, quando nós nos deparamos com um fracasso, quando situações fogem do nosso controle. Nesses momentos, também de tristeza, nós devemos nos lembrar que o mandamento é alegrem-se sempre no Senhor. Isso porque existem muitos ladrões da alegria. E a ansiedade é um dos maiores ladrões da alegria. Veja bem que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alegrar sempre, mas é no Senhor. Não é nas circunstâncias. Não é quando todos os nossos relacionamentos estão gozando de paz e tranquilidade. Quando ele diz sempre, isso também inclui as provações, os sofrimentos. Nós não devemos deixar que a ansiedade roube a nossa alegria. Mas veja bem, que essa alegria é baseada, tem como fonte, alicerce, o Senhor. Então veja bem, nós somos convidados pelo apóstolo Paulo a não nos alegrarmos naquilo que acontece à nossa volta. Nós devemos nos alegrar em Deus, no Senhor, em Cristo Jesus. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é aquele que sustenta e nos dá a verdadeira alegria, mesmo diante de preocupações e problemas. Uma vez que é um mandamento de Deus para nós, os cristãos, nós precisamos entender que então esse mandamento deve ser obedecido. Significa então que toda vez que eu permito que a ansiedade, a tristeza, tome conta da minha vida, a murmuração, a reclamação, a insatisfação, a rebeldia tomem conta do meu coração, toda vez que eu permito isso, que isso aconteça na minha vida, então eu estou desobedecendo ao Senhor, e se estou desobedecendo ao Senhor, eu estou pecando. Já parou para pensar que quando nós ficamos frustrados, ou alimentamos no nosso coração amargura, ou ficamos inconformados com uma situação, e deixamos que essas circunstâncias nos abatam e se tornem o nosso estado de vida, nós estamos pecando contra o Senhor. Talvez pouquíssimas pessoas entendam que quando essa tristeza, a amargura, a não conformação com essas circunstâncias, quando isso se torna a característica da minha vida, eu estou então pecando contra o Senhor. Mas se é um mandamento, ele não apenas deve ser obedecido, como também ele pode ser obedecido. Porque Deus não nos dá nenhum mandamento que é impossível
de ser obedecido. A palavra de Deus nos diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Ou seja, eles não são impossíveis de serem obedecidos. Isso porque o próprio Deus que nos dá esse mandamento nos capacita a ter alegria acima das circunstâncias. Podemos então escolher a alegria. Então parece que realmente todas as vezes que nós somos tentados a nos entregarmos à tristeza, nós podemos sim nos voltar para o Senhor e optar pela alegria e não pela tristeza. A alegria é uma atitude interna. Veja bem que nós conhecemos o texto que nos diz que o reino de Deus é alegria. Nós conhecemos também o texto que nos diz que o fruto do Espírito é alegria. Veja bem que o Senhor, então, é um motivo da nossa alegria. A alegria é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós podemos nos alegrar. Por isso, alegre-se. Novamente, alegre-se. Mas o apóstolo Paulo também ele continua o texto e nos fala de uma segunda atitude que nós devemos ter frente à ansiedade, que é justamente a amabilidade. Versículo 5, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, por todos. Perto está o Senhor. Quando eu e você vivemos debaixo de tensão, nossos relacionamentos são afetados, é verdade ou não? Quando nós estamos vivendo debaixo de preocupação, quando nós estamos com um alto grau de ansiedade, os nossos relacionamentos são afetados. Qualquer pessoa que se aproxime, qualquer situação que não deveria provocar ira, acaba sendo um estopim para uma briga, para uma discussão, para um desentendimento. É verdade, muitas vezes as pessoas nos provocam, não é? É verdade, eles nos provocam. Muitas vezes as pessoas nos fazem sofrer. Muitas vezes as pessoas nos desapontam. É verdade. Mas veja bem que Paulo diz que nós devemos demonstrar a amabilidade para todas as pessoas. Essa qualidade de ser alguém amável com as pessoas, de demonstrar amor, também deve ser conhecida por aqueles que nos provocam, por aqueles que nos fazem sofrer, por aqueles que nos desapontam. Esse é o segundo mandamento desse texto. Paulo diz que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Veja bem que a amabilidade é o espírito interior que faz com que eu e você sejamos capazes de superar as ofensas que os outros nos fazem. A amabilidade está relacionada com o exercício da paciência para com os outros. A amabilidade está relacionada com o fato de nós sermos capazes de abrir mão de retaliação, de vingança, de devolver na mesma moeda, de tratar aqueles que nos tratam mal da mesma maneira. Não, a amabilidade faz a pessoa escolher sofrer ao invés de cometer uma injustiça. Puxa, como isso é difícil. Como isso é difícil, principalmente quando nós estamos vivendo debaixo de tensão. Como é fácil
nós agirmos de uma maneira odiosa, ao invés de uma maneira afável, amável. Mas veja bem, é um mandamento. Naquele momento em que você for provocado, naquele momento que você for desapontado, naquele momento que você for provocado, lembre-se que Deus espera de você a amabilidade. E lógico, essa amabilidade só é capaz de ser exercida se nós estivermos em comunhão, em conexão com o Senhor. Devemos nos lembrar que não são as pessoas que devem dirigir as nossas reações, mas sim o nosso relacionamento com o Senhor. Não são as pessoas que determinam a maneira como você vai reagir. A pessoa te tratou mal, então você trata mal. Não. O que deve determinar a sua reação diante das pessoas é o seu relacionamento com o Senhor. O que o Senhor espera de você. E o texto continua dizendo o seguinte: perto está o Senhor. Podemos ter aqui duas interpretações. A primeira diz o seguinte, que Jesus está voltando logo. A segunda vinda de Cristo está aí batendo as portas. Por isso demonstre a sua amabilidade para as pessoas. Mas existe uma segunda interpretação que diz que esse perto está o Senhor nada mais é do que a presença de Cristo ao nosso lado. Parece que o contexto da passagem indica que essa segunda opção é a mais correta. Ame as pessoas. Demonstre a sua amabilidade para todas as pessoas, porque o Senhor está ao seu lado. Ele está não só observando, mas Ele também irá te capacitar para agir dessa maneira. O Salmo 145, versículo 18 diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Talvez, no momento em que nós somos provocados, maltratados, que as pessoas nos fazem sofrer, que as pessoas nos desapontem, nós devemos invocar e pedir a ajuda do Senhor. E a Bíblia é bem clara: o Senhor está perto de todos os que o invocam. Continuando, o apóstolo Paulo também fala de uma terceira atitude que nós devemos ter diante desses momentos em que nós enfrentamos tensões, onde nós nos sentimos ansiosos. E ele fala a respeito da oração, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração é o antídoto para toda e qualquer preocupação. Quando você estiver preocupado, não importa se é algo que diz respeito a um filho, se é algo que diz respeito às suas finanças, se é algo que diz respeito ao seu casamento, se é algo que diz respeito a algum problema, a oração é o melhor antídoto para lidarmos com a ansiedade. O apóstolo Paulo aqui fala de oração, súplicas e ações de graça. Na verdade, ele está dizendo aqui que todo tipo de oração, que todo tipo de conversa, que todo tipo de momento onde nós estamos em comunhão com o Senhor, onde nós estamos cultivando o nosso relacionamento pessoal, falando com o Senhor sobre todas as coisas, ouvindo a voz do Senhor, é isso que nós devemos colocar em prática. Devemos colocar tudo através da oração,
súplicas e ações de graça. Devemos apresentar todos os nossos pedidos a Deus, tudo aquilo que nos preocupa. Então ele fala da oração, que são esses momentos de comunhão com o Senhor, momentos de adoração. Ele fala de súplicas. E o que é a súplica? É o pedido de socorro. São aquelas necessidades pessoais, específicas, que dizem respeito à sua vida. Ele também fala de ações de graça, que é engraçado, porque parece que a ansiedade combina bastante com oração e com súplica. Mas parece que a ansiedade não combina muito com a ação de graça. E o que é a ação de graça? É gratidão. Nós devemos sim colocar tudo diante de Deus, mas também precisamos reconhecer a sua provisão, a sua companhia, a sua capacitação. E devemos já agradecer de uma maneira antecipada as respostas que o Senhor irá nos dar. O pastor Hernandes Dias Lopes disse o seguinte: onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Ah, mas eu oro, mas continuo ansioso. Tem que orar mais. Ah, mas eu oro, mas eu continuo ansioso. Então você tem que aprender a orar de verdade. Tem pessoas que até mesmo na sua oração, para Deus tirar a ansiedade, demonstram mais ansiedade ainda. Ficam nervosas. Ficam aflitas ao orar. Mas não. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Mas o que é a oração então? Talvez para muitos cristãos, a oração são aqueles 5 minutos que nós passamos diante de Deus e falamos assim: não, já orei, Deus tem que me responder. Não, mas eu oro todo dia e Deus não me responde. Isso não é oração. Oração é mais do que você simplesmente recitar algumas palavras. Apresentar a sua lista de pedidos de oração diante de Deus, não. A oração é um momento de cultivar o relacionamento com Deus. E para cultivar o relacionamento com Deus, nós precisamos de tempo. Nós precisamos dedicar tempo. Nós precisamos ter a certeza de que estamos na presença de Deus. Tem gente que ora como se Deus não estivesse presente. Tem pessoas que oram, mas não acreditam realmente que Deus está ouvindo cada palavra que sai da nossa boca. Isso não é oração. Oração, de fato, é cultivar um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento de confiança com o Senhor. A oração, nesse contexto aqui, sim, é um pedido de socorro. Deus, me livra da preocupação, me livra da ansiedade. A oração realmente é uma ajuda real. Por quê? Porque ela baseia-se na convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Você realmente crê nisso? Quando você sai de carro e alguém bate no seu carro. Ou quando você é demitido. Ou quando aquilo que você deseja não acontece. Você acredita realmente que Deus está no controle de todas as coisas? E porque Ele está no controle de todas as coisas, não adianta, e eu não preciso me preocupar, porque Ele está de fato cuidando da minha vida. A oração é baseada na certeza de que Deus está cuidando pessoalmente e está interessado na minha vida pessoal. A oração é a cura para a ansiedade. A oração é a graça de Deus para o presente e também para o futuro. A oração nos ajuda a relaxar. Ore sobre tudo, sobre todas as coisas. Cada preocupação, cada motivo de
ansiedade. Conte para Deus demoradamente tudo o que você está sentindo. Tudo aquilo que tem roubado a sua paz. Tudo aquilo que realmente te preocupa. Aquilo que te causa medo. Conte para Deus tudo. Mas não se esqueça também de agradecer por todas as bênçãos recebidas. Aquelas que você recebeu no passado, aquelas que Ele está derramando no presente sobre a sua vida, e também as bênçãos que com certeza Deus irá derramar sobre a sua vida no amanhã. Quando nós oramos, nós deixamos o nosso fardo sobre Ele. E é lógico que o nosso fardo é pesado. E é lógico que as nossas questões nos atormentam. Mas é muito melhor deixar esse peso com Deus. Ele pode suportar, porque Ele é Deus, nós não somos. Ele é infinito em poder, nós somos limitados. Ele conhece tudo a respeito sobre o nosso futuro. Nós não conhecemos, mas nós podemos deixar então todo o nosso fardo pesado sobre Ele. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Por que nós nos esquecemos disso? Por que nós agradecemos a Deus hoje pelo livramento de ontem, mas quando nós nos deparamos com um problema, um novo problema, nós acreditamos, ou melhor, deixamos de acreditar que Deus também irá cuidar desses problemas. Orar é um exercício de fé, de dependência. O resultado, a Bíblia nos diz, é a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. É algo sobrenatural. É algo que está acima da razão. Não tem explicação. É uma ação de Deus sobre a nossa vida. E é interessante porque o texto aqui nos fala, né, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ideia aqui do verbo guardar é a ideia do sentinela, do soldado que está de sentinela. Ele está vigiando, ele está atento, ele não dorme, ele percebe qualquer proximidade do inimigo, do perigo, e ele prontamente protege aquilo que está debaixo do seu cuidado. É isso que a Bíblia diz, que a paz de Deus vai ser como esse sentinela, que vai estar ao redor da nossa mente e também do nosso coração. E por que mente e coração? O que acontece com a nossa mente quando nós estamos ansiosos? Ela não para, ela não para. O que acontece com o nosso interior, com as nossas emoções quando nós estamos ansiosos? Nós ficamos descompensados. Mas veja bem, Deus nos dá um antídoto, é a oração. E se nós orarmos, confiando realmente que Deus está cuidando das nossas vidas, que Ele vai cuidar de cada preocupação, cada problema que nós temos, então a promessa é clara, a paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar a nossa mente e também o nosso coração. João 14, 27 diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 16, 33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A melhor imagem de paz que eu encontrei é um retrato que foi pintado, não sei por quem. E esse retrato, essa imagem, de fato, exemplifica o que é a paz de Deus. E nesse retrato você tem um barco pequeno,
no meio de um temporal, ondas gigantescas, o céu todo cinza, chuva, vento, e aquele barquinho está no meio daquelas ondas. Só que dentro daquele barquinho, pela janela, você percebe uma criança dormindo em paz. Isso é a paz de Deus. Está tudo por fora, revirado. O mundo externo está um caos. Tudo está desabando, mas você continua lá seguro, dormindo, porque você tem a paz de Deus. Muito bem, vamos pensar em algumas aplicações aqui, para não ficarmos apenas na teoria. Nós já falamos que a ansiedade drena o nosso tanque da alegria. Quanto mais ansiosos, menos alegres nós seremos. Então a pergunta talvez para você nessa noite é: existe algo que não pode ser mudado por você, que tem roubado a sua paz? Alguma situação que você não tem controle absoluto, você não pode fazer nada para mudar? Existe algo que você não tem controle? Não, isso daqui foge totalmente ao meu controle. Eu não tenho como interferir em nada. Eu não posso mudar essa situação e eu também não tenho nenhum controle. Existe algo ou alguém que tem te assustado? Alguém que, ou alguma coisa que tem te deixado em estado de alerta, atenção. Você está lá sempre ligado. Porque algo de ruim pode acontecer. Alguém pode te prejudicar. Veja bem, se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, é provável que você esteja sofrendo com a ansiedade. Se não pode ser mudado, por que se preocupar? Se você não tem controle, não pode influenciar, alterar em nada essa situação, para que se preocupar? Tem alguém que te assusta, ou algo que tem te deixado em estado de alerta? Lembre-se que Deus continua no controle de todas as coisas. De que Ele te ama. Que Ele realmente está interessado naquilo que é melhor para a sua vida. Talvez você devesse sair daqui com o propósito de fazer uma lista de preocupações. Coloca tudo lá. Estou preocupado porque eu tenho medo de perder meu emprego. Estou preocupado porque vem por aí uma nova criança, eu não sei como é que eu vou sustentar. Estou preocupado porque eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel. Eu estou preocupado porque eu briguei com meu... Faça a sua lista. E transforme essa lista de preocupações em sua lista de orações. Escreva tudo aquilo que te preocupa. E essa lista de preocupações deve virar a sua lista de orações. Concluindo, a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em alguma coisa que não seja Deus e a sua vontade para nós. Quem disse isso? Billy Graham. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Quem sabe essa é a melhor oportunidade que você vai ter no dia de hoje, de colocar diante de Deus todas as suas preocupações. E eu vou dar um tempo para você falar para Deus tudo aquilo que está te afligindo. Existe uma situação que você não pode mudar, existe algo que você não tem controle, existe algo ou alguém que te assusta, que te deixa com medo, paralisado, que é uma ameaça à sua vida. Coloque tudo isso diante do Senhor nesse momento. Liste diante de Deus essa situação e diga para Deus nesse momento: eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Eu não quero ser mais escravo da ansiedade.
Eu preciso da tua paz, agora, nesse momento. Amado Deus e Pai, o Senhor que conhece os corações, que sonda as nossas mentes, sabe o que vai como fardo na vida de cada um. Mas nesse momento, desafiados pela tua palavra, nós queremos realmente ousar, confiar nas tuas promessas. E queremos trocar a nossa ansiedade pela tua paz. Por favor, Deus, tem misericórdia das nossas vidas, pois nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.